Agora é impressionante, eu fico impressionado que um bolsonarista ainda tenha a pachorra de apontar o dedo para falar sobre corrupção. Deviam se esconder desse assunto. Um governo que o presidente e a sua família compraram 51 imóveis com dinheiro vivo. Um governo que no MEC estava se trocando creche, investimento para educação por barras de ouro para pastores associados ao ministério. Um governo em que os filhos do presidente estão metidos com rachadinha, em que bota sigilo de 100 anos para qualquer coisa. Eu fico impressionado com a cara de pau de algum bolsonarista que ainda queira levantar a palavra corrupção para falar do que quer que seja. O Guilherme Boulos citou algo interessante com relação à cara de pau. Eu gostaria de mostrar aqui um cara de pau ao vivo aqui. Não tem a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Né? Assim, você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, né, durante os governos do PT. Então, realmente, Guilherme Boulos, eu acredito que o seu diálogo com a Câmara seria isso, né? Você realmente deixou aqui bem claro como que você quer voltar aí com o governo, né? Antigamente, realmente era harmônico. Todo mundo roubava sem falar absolutamente nada. Agora, é engraçado que quando você aí mostra essa questão de, nossa, porque precisamos revoltar com o PT para ter diálogo com o Congresso. Realmente o diálogo do Guilherme Boulos é esse, assim como o do Lula. O mensalão, o maior esquema de corrupção do país. Então, quando você olha o próprio Guilherme Boulos, há tempos atrás, falando e admitindo, não de fato, tinha-se ali, inegável, né, que tem ali a corrupção na Petrobras, do PT, e agora ele está de mão dada ali, fazendo L junto com o maior corrupto desse país. Então, assim, nós temos maioria, de fato, é engraçado porque o sorriso, como diria, né, o Olavo de Carvalho, risadinha é argumento de uma outra tipo de pessoa. Você pesquisa aí o resto da frase aí para poder saber o que eu estou falando. E quando a gente olha para o Brasil de hoje, realmente eles tentam levantar aí 51 imóveis, com relação ali a orçamento secreto. O orçamento é tão secreto que ele é disponibilizado no Diário Oficial da União. Inclusive a própria Simone e a Soraya utilizaram desse orçamento aí tão secreto que é disponibilizado de forma pública. Então esse tipo de falácia realmente a gente vai destruindo aí aos poucos e graças a Deus o povo brasileiro está vendo que a mamata anteriormente ali atrás acabou. Eu inclusive coloco em xeque o próprio movimento aqui do Guilherme Boulos, que foi criado em 97, mas que até hoje, né, não tem teto. Então, realmente, eu fico impressionado com as promessas mirabolantes do PT e da esquerda para trazer picanha, para trazer aí cerveja, mas, na verdade, tudo que acontece é um sem-teto com jatinho. Nós precisamos discutir a agenda das pessoas. Nós não podemos ficar numa agenda aérea, né, que só interessa para o bolsonarismo semear intolerância, preconceito, ficar discutindo moralismos numa eleição presidencial. Como é que nós vamos combater a fome? Nós precisamos de investimento na agricultura familiar, retomar a Conab, que o Bolsonaro acabou com os estoques reguladores, né? Nós precisamos ter uma política assistencial que recupere o investimento público, que é o menor nos últimos 50 anos no país. Nós precisamos ter obras públicas para geração de emprego e renda, inclusive para estimular o investimento privado, que só vem quando a demanda está aquecida. Ou seja, nós precisamos discutir inflação, o preço do bujão de gás, o preço da gasolina, não é? A condição de vida das pessoas, o combate ao desemprego. E o bolsonarismo foge dessa discussão porque não tem nada a apresentar. Eu pergunto, né, para o deputado que está aqui representando o Bolsonaro e a turma dele, qual é o programa econômico que vocês têm? Né? O que vocês têm a dizer para os milhões de desempregados, para as 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil, ou isso também é fake news, né? Não tem milhões de pessoas passando fome, não tem ninguém numa padaria, como disse o Bolsonaro, que vai pedir pão. Né? Qual é o recado, qual é a proposta que tem para a maioria do povo brasileiro? É engraçado que ele fica impressionado com tanta coisa a respeito de mim, mas basicamente não tem nada para dizer, a não ser uma fake news, que inclusive vai ser processado. Parabéns, ganhou mais um processo por dizer que eu utilizei dinheiro público para ir a Dubai. Isso é uma mentira. Agora, essa guerra santa que você diz, de fato é uma guerra santa. Nós temos de um lado o Lula, que apoia aborto, que apoia a legalização das drogas, que tem como amigo Daniel Ortega, que inclusive cortou o sinal da CNN lá no seu país, na Nicarágua, que tem impedido as pessoas de praticarem cultos. E quando você simplesmente se coloca, né, quem olha você agora, nem parece que é aquele homem que estava lá na Paulista, no meio de vários terroristas ali, depredando patrimônio público. Então, o nosso recado que nós demos foi durante a pandemia. Nós não falamos fique em casa e a economia a gente vê depois. Vocês simplesmente fizeram o ato mais antissolidário possível.
Vocês que levantam bandeira de educação, deixaram os estudantes quase 1 ano e meio sem escola. Vocês aí que dizem defender as pessoas mais pobres, se lixaram para ela, pedindo para elas ficarem em casa e morrerem em casa. Eu nasci numa favela chamada Cabana do Pai Tomás, aqui em Belo Horizonte. Lá, dificilmente teve lockdown, sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem ficar em casa sem trabalhar. Enquanto o seu candidato diz que o agro é fascista e o agro é direitista, o nosso candidato valoriza o agro, que é a locomotiva do Brasil. Imagina, né, se não tivéssemos aí o agro para poder levar a comida dentro da sua casa, né, Boulos? Eu faço aqui um desafio para você aqui de mostrar, talvez, aí o histórico de algum aplicativo de comida, do iFood, para ver se você não utiliza, né, do capitalismo. Porque, de fato, é socialismo para os outros e capitalismo para mim. Então, durante a pandemia, ninguém pode trabalhar, a não ser, por exemplo, aí os deputados de esquerda que iam na Câmara Federal trabalhar aí todo dia enquanto o povo brasileiro estava sofrendo. Então, nós já demos o nosso recado na economia. Hoje, o nosso país está crescendo, ele está voltando aí a crescer, sim, mesmo que com a torcida contrária. Esse é o nosso recado. Sim. As religiões precisam ser respeitadas, e foram quando a esquerda governou o país. O Lula criou a Lei de Liberdade Religiosa, foi o período em que as igrejas evangélicas, inclusive, mais cresceram no Brasil, foi durante o governo Lula. As fake news que o bolsonarismo se utiliza, e o rapaz aqui, o Nicolas, também se utiliza, expressam uma tentativa de usar de maneira até criminosa a fé das pessoas para buscar uma politização rasteira, mentirosa, inventando coisas, vai fechar igrejas e por aí vai, que as pessoas sabem muito bem que não é a realidade. Agora eu me pergunto, se Jesus Cristo tivesse aqui, ele estaria defendendo mais armas ou o combate à fome? Eu acho que é uma pergunta que nós precisamos nos fazer, para quem de fato se pauta por mandamentos cristãos, de fraternidade, de igualdade, de liberdade, de paz, né? E depois vai e defende milícia, arma as pessoas, defende morte, vai numa pandemia. Eu acho estranhíssimo ele vir trazer aqui o tema da pandemia, quase 700 mil mortes, possivelmente tem gente que está nos assistindo que perdeu entes queridos, eu perdi pessoas próximas também, por uma conduta criminosa, irresponsável, né? E você foi parte disso, Nicolas. Você questionou publicamente o uso de máscara, você dizia que dava problema, você só se vacinou quando foi viajar, aliás, o que é uma expressão da sua hipocrisia completa, né? Ficava falando da vacina e precisou ir viajar lá para a Europa, sei lá eu para onde, foi lá e se vacinou. Trabalharam contra a vacina de forma aberta e direta. Essa turma matou gente, de forma literal. Vem aqui falar em nome da religião e do cristianismo, é uma hipocrisia cabal. Até pastor agora, pastor Boulos, falando a respeito da Bíblia e dizendo aí a respeito do que um cristão faria, né? Do que Jesus faria. Lutaria para acabar com a miséria ou lutaria para poder ter mais armas, né? A Bíblia deixa bem claro, Boulos, de que Jesus ele não veio aqui para poder acabar com a desigualdade, ele não veio aqui para poder acabar com a pobreza, ele veio aqui pagar um preço que ninguém poderia pagar. Então, de fato, basta você ler a sua Bíblia, deve estar empoeirada aí nos meios de tantos livros aí de esquerda, que em Lucas, no Evangelho de Lucas, fala a respeito de vender a sua capa e comprar uma espada. Isso, depois de fazer a minha análise sobre o programa do Bolsonaro, é que eu acho muito curioso, Nicolas, você, inclusive como um representante do bolsonarismo, um deputado bem votado, você não tem uma única coisa a falar sobre proposta econômica. Né? É impressionante, você não tem, você não fala, você vai falar de invasão, e aí disse aqui que se há alguma coisa que precisa ser invadida nesse país, é essa sua cabecinha oca, Nicolas, né? Esse cérebro seu sem função social alguma, que só sabe propagar fake news, mentira, só sabe ficar jogando com moralismo baixo, com lacração de YouTube, e não consegue falar uma proposta de economia para o povo brasileiro. É triste, é o retrato do bolsonarismo. Você é esse retrato fiel do bolsonarismo. Eu ainda continuo ouvindo bastante baixo aqui, mas vou tentar falar de qualquer forma. Eu já disse aqui, deixei bem claro, Bolso, que nós passamos uma pandemia global, afetou aí o mundo inteiro, e é uma desonestidade intelectual absurda de vocês, de quererem, obviamente, jogar nas costas a culpa em cima de uma pessoa e pronto. Basicamente, o discurso de vocês, eu disse aqui, foi fique em casa e a economia a gente vê depois. E aí, quando a economia chega, coloca a culpa em quem? No presidente Bolsonaro. E nós temos aí várias medidas que foram feitas, a gasolina praticamente mais barata do mundo, a retirada de impostos sobre o diesel, a gasolina diminuindo, sobre o gás também de cozinha. Então foram medidas que eram acessíveis de fazer.